Quando eu li sobre o caso da Juliana Marins, a brasileira que caiu numa cratera de vulcão na Indonésia enquanto estava viajando sozinha, senti um nó no estômago. Não só pela tragédia, pela dor de imaginar alguém ferido, exausto, sem ajuda num lugar daquele, mas também porque eu sabia o que viria depois. Muitos dedos apontados, mesmo que... O que estava fazendo lá, sozinha? Para que isso? Essa é uma das perguntas que eu mais ouvi na vida. Às vezes com admiração, às vezes com pena, né? O que ela estava viajando sozinha? Com espanto, mas sempre com um leve tom de julgamento. Não importa o destino. O espanto é sempre proporcional à ideia de que mulher sozinha no mundo é sinônimo de perigo, de loucura, de inconsequência. E aqui estamos nós. Sou Marilis Pereira Jorge, colunista, comentarista do Meio. Eu sou uma mulher que viaja sozinha desde sempre. E eu sei o que quase sempre passa na cabeça das pessoas. Olha, eu vi muitas manifestações de apoio, de empatia, gente realmente muito tocada pelo que estava acontecendo com a Juliana. Mas eu também vi no meio disso muito julgamento, né? Nas entrelinhas tinha uma coisa assim, por que ela estava lá sozinha? O que ela estava fazendo? Uma mulher viajando sozinha, lá do outro lado do mundo. Então vamos lá. Juliana não era uma inconsequente. Era uma mulher que viajava, que andava pelo mundo com coragem, curiosidade e sim, correndo riscos, porque liberdade para as mulheres ainda é sinônimo de risco. Não pela liberdade em si, mas porque o mundo ainda não aprendeu a aceitar que a gente queira ir sozinha além desse cercadinho doméstico. Muita gente ainda estranha que mulheres viajem sozinhas, provavelmente a maioria. Para essas pessoas ainda parece ousadia, coisa de gente desajustada, como se a mulher que se lança no mundo estivesse pedindo que algo ruim acontecesse com ela. É uma questão de cultura, de machismo, de séculos nos dizendo que lugar de mulher é dentro, não fora. Que liberdade é uma coisa perigosa, que independência é arrogância, que mulher aventureira é promíscua ou perdida. Eu viajo sozinha desde adolescente. Comecei com meus pais me colocando num ônibus para visitar meus avós e não era uma liberdade plena, claro, mas já começou como um treino. Talvez ali eu tenha começado a desenvolver esse músculo cerebral que depois me levou para muito longe. Não basta curiosidade, falta incentivo. E incentivo para a menina sempre foi uma coisa rara. Os pais incentivam o filho a subir em árvore e a filha ficar na sala comportada. Eu dei sorte, eu pratiquei esportes, os meus pais me estimularam e talvez tenha sido ali, na quadra ou dentro da piscina, que eu aprendi a cair e levantar, a perder o medo de me arriscar. O esporte me ensinou a encarar desafios, a lidar com dor, a confiar no próprio corpo. E juntou com outra coisa que já vinha de fábrica, claro, o espírito livre. A coragem não veio pronta, veio das oportunidades que eu tive, de treino, de fracasso, de enfrentar perrengue, de dormir em albergue com banheiro coletivo, de pedir informação com mímica numa estação de trem. E claro, de aprender a calcular perigos. Porque o mundo não é gentil com mulheres sozinhas. Mas o medo nunca foi motivo para me prender. Havia ali uma fome maior, uma fome de viver. E minha família, que nunca teve grana para bancar intercâmbio, resort, hotel com café da manhã caprichado, entendeu muito cedo que a minha vontade de sair por aí era mais teimosa que o medo deles. Ao ver as fotos da Juliana tão feliz viajando, eu me vi de volta a 2001, com uma mochila nas costas e um mapa na mão. Naquela primeira viagem pelo Nordeste, em 3 semanas de estrada, eu encontrei só uma outra mulher viajando sozinha. A gente virou amigas, claro. Acho que a gente se reconhece no espelho, num mundo que insiste em não refletir quem a gente é. E todo mundo achava um absurdo. Você sozinha? Mas como assim? Eu repeti a dose 2 anos depois, dessa vez na Europa. Foram 6 meses de albergues, trens noturnos, mapas de papel, um cartão telefônico internacional que era meu único elo
com a minha casa. O celular era um artigo de luxo, o e-mail só aparecia ali numa lan house. Tem gente aqui que não deve nem saber o que é uma lan house, né? Numa dessas paradas no interior da República Tcheca, fiquei dias sem conseguir contato. A minha mãe, claro, entrou em pânico, fez promessa para eu aparecer. Hoje a gente ri dessa história. Na época ela quase canonizou São Longuinho. Nos albergues europeus eu encontrei muitas mulheres sozinhas. Australianas, canadenses, alemãs. Brasileiras, nenhuma. Se hoje já causa espanto uma mulher sozinha, imagine há mais de 20 anos. Não era cultural. Até a gente ter estabilidade da moeda, o que só aconteceu lá na metade dos anos 1990, no governo Fernando Henrique, viajar para o exterior era o luxo dos luxos, até para a classe média. Mas também porque o machismo prende. O mundo era e ainda é pouco acessado por brasileiras sozinhas. Eu sempre soube que, como mulher, o mundo não era meu por herança, então seria por insistência. A liberdade só começou a fazer sentido quando eu tive independência financeira. Não foi luxo, era necessidade. E o que me moveu não foi só coragem, era a fome do mundo, de sair do lugar, de ser dona da minha própria história. Eu me enxergo totalmente quando eu vejo mulheres como a Juliana viajando sozinhas, desafiando essa ordem natural. Porque não é só uma questão de personalidade. As mulheres não são incentivadas a explorar, são ensinadas a permanecer, a cuidar, a esperar. Não falta vontade, falta estímulo, falta respaldo, falta permissão social. Viajar sozinha para muitas ainda é uma transgressão enorme. Vai ter sempre alguém para falar que mulher decente não faz isso, que tem que ter juízo. E se acontecer alguma coisa, né? Pois é, aconteceu com a Juliana. E não foi por imprudência, ela tinha contratado uma agência que se vendia como preparada. Ali teve exaustão, clima ruim, demora no resgate e um país com estrutura precária. Não é justo que o mundo olhe para isso e conclua: tá vendo? Uma mulher sozinha se mete onde não deve. Como se o erro fosse a liberdade e não a tragédia. Enquanto isso, gente, milhares de homens sobem montanhas, cruzam desertos, escalam penhascos e são chamados do quê? De exploradores. Quando a gente faz, nós somos as imprudentes. Ninguém pergunta por que eles estavam lá, por que fizeram aquilo. Mas com a gente, a liberdade ainda precisa ser justificada. A tragédia da Juliana escancara esse machismo que é disfarçado de precaução. Mulher tem que se cuidar. Mas o que estão dizendo mesmo é: melhor ficar em casa. A Juliana Marim estava fazendo o que eu já fiz algumas vezes, o que tantas outras fazem. Mas ainda nós somos poucas, ainda somos uma exceção nesse mundo. Algumas voltam para casa, outras não. Todas têm o direito de ir. Quando algo dá errado, a primeira pergunta não é sobre o que houve, mas sobre por que ela estava sozinha. O julgamento vem antes da empatia. A liberdade de uma mulher ainda precisa ser justificada, como se o desejo de ver o mundo tivesse que passar por uma sabatina moral. Sabe, não é coragem demais, é liberdade de menos. Viajar para mim foi a escola mais rica que eu já frequentei. Viajar me deu repertório, agilidade, maturidade. Aprendi a calcular riscos, a dizer não com firmeza e, claro, a prestar atenção ao redor, a tomar decisões, a improvisar, a me virar com um pouco, a confiar em mim, a entender meus limites e a ficar só sem me sentir solitária. E tudo isso me acompanha até hoje. Eu levei essa bagagem para os relacionamentos, para o trabalho, para os dias em que tudo parece tão incerto. Mas eu também aprendi que o mundo é maior do que me disseram, que tem beleza, hospitalidade, surpresas e que a gente merece tudo isso, sem ter que pedir desculpas. Viajar sozinha não é só sobre turismo, é sobre existência, sobre se colocar no mundo com todos os riscos e recompensas que isso implica. E é também um gesto político, porque quando uma mulher viaja sozinha, ela desafia toda uma estrutura que disse por séculos: fique em casa, fique quieta, fique esperando, fique disponível. E a gente vai. E a gente vai com medo mesmo, com coragem, que é uma coragem treinada, com vontade de viver uma vida que seja nossa, como a Juliana. E que o mundo seja mais gentil com todas as mulheres que se atrevem a viver fora desse roteiro previsto.
O problema hoje não é a falta de informação, é saber o que no meio do excesso das redes realmente importa. Curadoria confiável, contexto sólido, análise com distanciamento. Isso é cada vez mais raro e é justamente a isso que o Meio Premium se propõe. É uma assinatura feita para quem influencia, para quem quer compreender o mundo e transformar sua visão com autonomia. Toda semana, nossos assinantes recebem reportagens e análises exclusivas que mergulham nos temas difíceis, mas olha, entregam com clareza. Na edição de sábado, você encontra com profundidade o que faltou tempo de ler durante a semana. Política, cultura, comportamento, vida digital. Às quartas tem o Meio Político, em que especialistas analisam os tabuleiros do poder, as ideias em disputa e os diversos contextos políticos que atravessam a nossa sociedade. E temos também o streaming com séries e documentários selecionados seguindo o mesmo critério editorial: inteligência, atualidade e perspectiva. Tudo isso para que você pense melhor, decida melhor. Se é assim que você quer se informar, então olha, o Meio Premium é para você.